Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @isanovasrodrigues. E nesse vídeo aqui, vou fazer aquele resumão por capítulo, bem detalhado, do livro Alice no País das Maravilhas, do escritor Lewis Carroll. Este livro está na lista de leitura obrigatória da Unicamp para os próximos 3 anos. E se você acha que o livro da Alice, você não precisa ler, porque você pode assistir ao filme, aquele do Tim Burton com o Jaguadarte, você está perdido. Porque nem Jaguadarte nós vamos ter neste livro, tá bom? Então vem comigo para você conhecer a verdadeira história de Alice no País das Maravilhas. Claro, para apresentar esse resumão por capítulo para vocês, eu criei um material de estudo e eu vou apresentar esse material aqui todinho para vocês aqui durante o vídeo. Vocês vão poder pausar para fazer a leitura dos trechos, porque eu não vou ler os trechos aqui com vocês, tá? Eu vou direto para análise, para que o vídeo não fique muito longo. Só que lá no final de toda essa análise, você também vai encontrar aqui questões de vestibulares anteriores e um gabarito comentado, ok? Então é isso que você terá aqui nesse material. E se você quiser adquirir o material, o que você vai fazer? Você pode, no link aqui da descrição, clicar neste link e comprar esse material. Mas se você não quiser comprar o material, você não precisa, porque é só você fazer o seguinte: ir pausando o vídeo e fazendo a leitura dos trechos e dos tópicos com as análises, tá bom? A única coisa que tem no material que eu não vou apresentar aqui para vocês são as questões, que são questões que eu coletei de vestibulares anteriores e eu escrevi um gabarito comentado para mostrar para vocês quais alternativas estão corretas, quais alternativas estão erradas e o porquê que aquela alternativa foi eliminada ou porquê aquela alternativa está correta, para que você, vestibulando, possa treinar e praticar, ok? Então você pode adquirir esse material de estudo clicando no link que está aqui embaixo. Esse material e vários outros da Unicamp e da FUVEST. Agora vamos iniciar a análise. No primeiro capítulo do livro, nós temos aquela entrada no País das Maravilhas, típica dos desenhos, né, e do filme da Alice. Ela está no jardim com a irmã. Aqui eu tenho algumas informações a respeito do narrador em terceira pessoa, tá? E ela está ali num jardim, sentada ao lado da irmã. A irmã está fazendo a leitura de um livro. É um livro que não tem gravuras. A Alice acha tudo muito chato e ela começa a ficar sonolenta. E daí aparece uma quebra muito interessante nesse trecho que vocês conseguem observar essa quebra, tá? Quando aparece o "quando de repente", é quando quebra o mundo da realidade para que a Alice entre então no mundo onírico, tá? E surge a partir daí o coelho branco. A Alice, então, ela entra na toca do coelho, porque ela está seguindo o coelho, começa uma queda sem fim mesmo, tá? E durante essa queda, a gente tem muitas reflexões que aparecem lá no livro. Por quê? Porque é uma queda infinita, praticamente, né? E ela, então, vai fazendo reflexões, consegue pegar coisas da prateleira e tudo mais, tá? Até que ela chega lá no fundo da toca. E quando ela chega lá, ela precisa usar uma chave dourada para abrir uma porta, tá? Porque essa porta, ela era muito estreita e a Alice não conseguiria atravessá-la. Bem, a Alice encontra, então, uma garrafinha com a escrita "beba-me". Ela, o que ela faz? Ela desconfia antes de beber, tá? Verifica, será que esse potinho não pode ser, por exemplo, um veneno? Quando ela acha que tá tudo certo, então ela bebe e consegue encolher, porque a porta era pequena, ela não conseguia passar, né? Só que a chave, aquela chave dourada, ficou em cima da mesa. Como ela encolheu, ela não consegue pegar a chave. Então lá no chão ela encontra um bolinho com as palavras "coma-me". Então ela come, né, esse pedacinho de bolo e nada acontece, porque ela dá uma mordidinha, ela fica com medo de crescer muito, né? Só que, como nada acontece, o que ela faz? Ela decide comer o bolo inteiro. Vocês estão percebendo que o livro, ele mantém aquela espinha dorsal, né? Os filmes, na verdade, eles
eles mantêm aquela espinha dorsal do livro. A gente tem o coelho, a gente tem a toca, a gente tem a questão lá do líquido beba-me, do bolinho coma-me, para ela crescer e para encolher de acordo com as suas necessidades. Mas é muito importante a gente perceber que o livro todo vai passar pelo insólito, tá? São coisas que a gente não pode questionar, mas isso não aconteceria na vida real. Não aconteceria, né? Mas em cada capítulo a gente vai observar que, apesar do insólito, o livro levanta certos questionamentos. Vamos então continuar aqui no capítulo 2, a gente tem a Lagoa de Lágrimas, porque Alice, ela comeu aquele bolinho, ela cresceu demais, né, porque ela decidiu comer o bolo inteiro, e aqui a gente tem uma grande reflexão nesse trecho, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, porque a cabeça dela fica muito distante dos pés, e essa distância faz com que ela pense nos pés, como é que eu vou cobrir os meus pezinhos, como eu vou conseguir cuidar dos meus pezinhos, como eu vou conseguir que eles façam aquilo que eu desejo. Vamos observar isso, né? Então, ela pensa em maneiras de trazer algum conforto para que os pés obedeçam aos seus comandos, tá? Então, aqui eu deixei esta reflexão e eu deixo várias reflexões ao longo desse material de estudo para que você possa fazer a leitura do trecho e fazer as suas reflexões. E será que esse trecho ele fala só sobre os pés ou ele fala também sobre a distância entre as pessoas, né? Bom, continuando. Então, Alice, ela vai fazer um questionamento da própria existência. Alice, ela estava grande, daí ela chorou demais e por estar grande, as lágrimas caíram em grande quantidade e ela formou, então, uma lagoa com as próprias lágrimas. E ela pensa, será que eu vou me afogar nas minhas próprias lágrimas? Pois é. Daí ela encontra um camundongo. Essa conversa aqui da Alice com o camundongo é muito interessante. Por quê? Porque a Alice, ela fala da gatinha dela, da Dinah, ela sente falta da gatinha, né? A gatinha ficou lá no mundo real e ela sente falta da gatinha Dinah. Só que ela não percebe que a gatinha, ela caça ratos, caça camundongos. E esse camundongo é a vítima, né? Então, deixei aqui mais uma reflexão para vocês. Quem é o predador, quem é a vítima, quem é o dominador e quem é o dominado? Poderosos e fragilizados, fortes e fracos dentro da sociedade. Então, esse gato, ele entra, né, a gatinha Dinah entra como analogia do lado do predador, do lado do dominador, do lado do poderoso, do forte. E o camundongo aqui é a vítima, o dominado, o fragilizado, o fraco, certo? Mas a Alice, como ela tá de fora dessa disputa, ela não percebe. Depois, gente, o diálogo entre eles continua, tá? E a Alice, ela vai, para amenizar, ela percebe o desconforto do camundongo nessa conversa, ela passa a falar de um cachorro. Só que, gente, a mesma coisa, a mesma situação, o cachorro também é um predador, né? Bom, o gato e o cachorro, eles representam aqueles que solucionam os problemas, que são úteis, que combatem as pragas sociais, enquanto o camundongo representa aquele que deve ser combatido, é o problema que deve ser eliminado. Então, vamos observar que em todos os capítulos a gente tem alguma reflexão. Capítulo 3, gente, eu tô falando rápido aqui, eu vou agilizar a análise, porque nós temos vários capítulos, eu preciso, nesse vídeo, dar conta de tudo. Capítulo 3, uma corrida em comitê e uma história cumprida. Aqui eles estão encharcados com as lágrimas da Alice, que formaram uma lagoa. Todos os animais estão encharcados e eles decidem, então, numa conversa, o que eles vão fazer para secar, né? Eles precisam, né, ter um maior conforto ali, porque as lágrimas deixaram todos os animais bem encharcados. Bem, eles entram numa discussão e cada animal aqui entra com a representação de um tipo de pessoa. Por exemplo, o papagaio por ele ter experiência de vida, ele acha que ele que deve mandar e a opinião dele deve prevalecer, né? O camundongo, né, ele já fala sobre a questão da igualdade, lembrando que lá atrás ele era vítima, né? Então ele tem essa outra visão de que as pessoas precisam ser iguais. Tem também aqui o Dodô, que fala numa linguagem extremamente formal e ninguém entende aquilo que ele está propondo, né? Faz uma crítica em relação à formalidade e à linguagem acessível. O que é melhor, né? O formalismo em excesso, ele acaba sendo antiquado, porque você não consegue se comunicar. O que adianta falar com palavras bonitas se a pessoa que está lá do outro lado não entende o que você fala, ok? Bem, e assim vai, e a discussão ela vai acontecendo com todos os animais.
E a Alice volta a falar da Dinah, né, da gatinha dela, e ela menciona a caça de camundongos de pássaros. Todos ficam horrorizados com o que ela tá falando, porque nós temos entre esses animais camundongos e aves, né, e eles acabam ficando horrorizados e deixam a Alice sozinha, tá? Mais uma reflexão sobre a posição da vítima, do vilão e do indiferente, né? Aquele que é a vítima, né? Aquelas aves e o camundongo, né? Eles sofrem quando a Alice menciona a situação. O vilão, que aqui é representado pela gatinha Dinah ou pelo cachorro, né? Eles nem percebem aquilo que eles estão fazendo. E a Alice, que não faz parte dessa disputa, ela se torna indiferente. É como se ela não tivesse empatia com as questões que estão acontecendo entre eles. Capítulo 4, o coelho envia o pequeno Bill. Então aqui o que a gente tem? O coelho, ele encontra Alice e confunde Alice com a Mary Ann e dá ordens para Alice buscar luvas, né, na casa dele. Então tem aqui uma questão também sobre uma reflexão sobre a questão da hierarquia, porque ela fica incomodada, Alice, né, uma menina inglesinha, né, ela fica incomodada de receber ordens, né, quem que dá as ordens, quem que recebe as ordens, então ela fica com esse incômodo, mas mesmo assim ela obedece, porque ela tá curiosa para conhecer a casa do coelho, e ela vai até essa casa para buscar aquilo que o coelho pediu, tá? Então lá ela encontra um frasco, né, com uma bebidinha, ela bebe e ela cresce de novo, só que agora ela tá dentro da casa. E o que acontece? Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo e ela ocupa todos os espaços da casa a ponto de que o braço sai pela janela, a perna sai pela porta e assim por diante, tá? Bom, então esse trecho também nos traz algumas reflexões a respeito da zona de conforto, né? A Alice se vê ali num momento de dificuldade e ela lamenta estar passando por aquilo. Ela lamenta a escolha que ela fez de beber o líquido, né? Porque aquilo trouxe um desconforto. Ela quer retornar à zona de conforto dela. Bem, quem que é Bill, né? Que é mencionado lá no título do capítulo 4, é um lagarto, né? E esse pessoal, né, junta uma galera ali para entender o que está acontecendo naquela casa. Eles não conseguem saber que é uma menina que está ali dentro da casa e eles querem tirar aquela coisa de dentro da casa, que é a Alice. Então, o Bill, ele entra pela chaminé da casa, tá? E a Alice chuta o Bill e ele sai voando e voa longe. Bom, os animais, então, eles criam um outro plano para tirar a Alice da casa. Eles começam a jogar pedrinhas, essas pedrinhas se transformam em bolinhos e os bolinhos fazem a Alice encolher. Então ela consegue fugir da casa. No capítulo 5, Conselho de uma Lagarta, aqui tem um trecho mais longo daquela conversa tão famosa da Alice com a lagarta, né? Nesse diálogo a gente tem algumas informações muito importantes, porque fala sobre transformações pessoais e como encarar essas transformações. A Alice, ela fica muito nervosa e impaciente com essas mudanças constantes que ela tá sofrendo ali, né, no País das Maravilhas. Ela encolhe, ela cresce, ela, às vezes, muitas vezes ela tá buscando alguma coisa que ela não consegue encontrar, as pessoas não a reconhecem, as pessoas dão ordem para ela, então, a todo momento, ela tá passando por questões desconfortáveis, tá? E a lagarta sabe que as transformações, elas acontecem na vida de qualquer pessoa. E nesse diálogo que eu mostrei aqui para vocês, a lagarta vai falar que sim, as transformações, elas vão acontecer na vida de qualquer um, porque a lagarta, ela já passou de lagarta para crisálida, depois ela vai passar para borboleta, e ela sabe que essa transformação, apesar de trazer dor, ela é inevitável, ela vai acontecer na vida de qualquer pessoa. E nós, seres humanos, também passamos por várias transformações, não como a lagarta, literalmente, né? Mas a gente passa por várias transformações na nossa vida, e a lagarta aqui está transmitindo um ensinamento que sim, a gente precisa aceitar essas transformações. Às vezes essas transformações vão nos trazer desconforto e algumas dores, mas a gente precisa aceitar pacificamente. Por quê? Porque essas dores, né, essas transformações vão trazer amadurecimento e crescimento para a nossa vida. Uau, que diálogo maravilhoso. Continuando aqui, daí a Alice, é claro que ela não aceita as mudanças, né? Ela prefere ficar do mesmo jeito, na zona de conforto, que é mais fácil. Ela tem dificuldade com a questão da adaptação, né? Ela nunca aceita o tamanho que ela tá, né? A necessidade de ser sempre
maior, ser sempre melhor. Isso também é uma questão muito social, porque o ser humano tem essa necessidade de sempre ser maior ou sempre ser melhor, né? A gente não aceita muitas vezes ficar naquela condição de vida. Às vezes é positivo o fato de você querer crescer, mas dependendo do que você vai fazer, do que você vai abdicar para conseguir determinadas coisas, a gente precisa repensar. Então ele traz aqui esses questionamentos nesse trecho, tá? Então ela precisa escolher aqui um lado do cogumelo para comer. Por quê? Qual o ensinamento? As escolhas, elas trazem consequências, tá? E os erros, eles pedem correção, mudança de rota. A gente tá imune ao erro? Nós nunca cometeremos erro? Nós, mesmo maduros, adultos, nós vamos conseguir fazer escolhas sempre assertivas na nossa vida? Claro que não, a gente erra o tempo todo. Eu continuo errando na minha vida o tempo todo, né? E isso é natural e a gente precisa aceitar e entender que quando a gente erra, erramos, vamos aceitar o erro e fazer o quê? Mudar a rota, né? Tentar de novo, faz parte da vida. Bom, daí ela conversa também com um pombo e esse pombo confunde a Alice com uma cobra. E a cobra, dentro de toda a mitologia, de todas as histórias, vamos pensar na figura da cobra, né? Ela sempre é colocada como um inimigo. E a Alice fica muito brava por ser confundida com uma cobra, porque é como se ela tivesse sendo ali a personificação de uma maldade, né? Mas a Alice aqui, muitas vezes, ela apresenta um comportamento um pouco rude. Ela responde de maneira grosseira, por exemplo, para esse pombo, né? Então, ser uma garotinha, mesmo com atitudes de cobra, camufla os erros e ameniza as consequências, porque às vezes, como ela está ali como uma garotinha e não como uma cobra, ela tem atitudes de cobra algumas vezes, no sentido de que ela maltratou o pombo, discutiu com ele, né? Em outros momentos do livro ali também ela foi indiferente às questões do camundongo e das aves e tudo mais, né? Mas ela é uma menininha e isso acaba amenizando os erros. Bom, capítulo 6 é tudo reflexão, tá bom? E aqui no capítulo 6, chamado Porco e Pimenta, a Alice, ela tá andando ali no País das Maravilhas e ela encontra a casa da Duquesa, e a Duquesa tá carregando um bebê que tá chorando desesperadamente. E a Duquesa é uma mulher um pouco bruta, tá? E ela faz o que com esse bebê quando ela vê a Alice? A Duquesa entrega o bebê pra Alice e a Alice fica carregando o bebê e a Duquesa vai embora. Daí a Alice, carregando o bebê, ela olha para aquele bebê e ela faz uma reflexão sobre a questão da aparência das pessoas, porque ela olha para o bebê e ela enxerga um porquinho ali, né? Então ela fala assim, ai, como porquinho é bonito, agora como um bebê é horrível. Eu tenho algumas amigas que se fossem transformadas em um porquinho, ficariam bonitas como porquinho, né? E ela faz algumas reflexões assim, é interessante que vocês façam a leitura do trecho, mas tudo isso para gerar uma reflexão sobre a questão da aparência dentro da nossa sociedade. O quanto a aparência é importante. Bom, aqui tem de novo um outro diálogo que é muito famoso, né? Que é o diálogo da Alice com o gato sobre o caminho a seguir, né? Qual é o caminho que você deve seguir. Depois a gente tem aqui o diálogo ainda da Alice com o gato sobre o fato de ser maluco, né? A questão da sanidade e dos delírios, né? Do quanto a gente às vezes precisa tomar atitudes um pouco malucas na nossa vida, né? E daí eu deixei algumas perguntas aqui para vocês refletirem a respeito desse trecho. O que é ser maluco? Quem é de fato maluco? Todos são? Será que todas as pessoas são um pouco malucas, né? Deixo aqui a reflexão. É importante fazer a leitura dos trechos, tá bom? Após a conversa com o gato, Alice seguiu o caminho na direção da casa da Lebre de Março, que é para onde a gente vai agora no capítulo 7, um chá maluco. Ali eles estão fazendo um chá. Quem tá nesse chá? A Lebre de Março, o chapeleiro e o arganaz. O arganaz é um ratão grande, tá? A Alice, ela encontra os três tomando chá e a Alice acaba sendo excluída pelo grupo. Ela quer fazer parte daquele chá, mas eles falam que não, tá? E ela insiste em fazer parte do chá. Ela não se deixa excluir. É a atitude que a Alice tem. A Alice que é metidinha, que é um pouco topetuda, né? Então ela não se deixa excluir. E eu deixei aqui uma pergunta para você. Nesta mesma situação, você querendo fazer parte de algo e as pessoas excluindo você,
Como você se comportaria? Faria como Alice ou se afastaria? Qual seria o seu comportamento? E por quê? Porque a gente vê dentro da nossa sociedade os dois comportamentos, né? Uma pessoa que ela se sente excluída, às vezes ela luta para não ser excluída e às vezes ela se cala, né? Em que lugar você tá? E claro que a gente precisa pensar sobre o fato de não excluir ninguém também, isso é muito importante. Bom, o chapeleiro, ele comenta sobre o cabelo da Alice, ela não gosta do comentário, né? Então, qual é a sua opinião, qual é a sua opinião sobre falar da aparência de alguém? Você acha que é legal você falar da aparência de alguém? Quando a pessoa não pergunta a sua opinião, né? Aqui fica também mais uma reflexão. Uma outra questão importante é sobre a questão da contagem do tempo em horas, né? Aqui existe uma sátira a respeito dos costumes ingleses, da pontualidade britânica, né? Que é muito falada, porque aqui eles acabam falando muito sobre essa questão da pontualidade, a questão das horas exatas e tudo mais, né? E o que sai do senso comum causa estranhamento, porque esse trecho ele é bem insólito. A passagem do tempo, né, apesar de exata, ela é subjetiva de acordo com as nossas emoções. Como assim? Porque os segundos, né, a contagem de segundos, minutos e horas é o mesmo para todo mundo. Mas de acordo com as nossas sensações, ela é subjetiva. Vamos pensar assim, você está numa aula muito chata, você precisa assistir 50 minutos de aula e parece que o tempo não passa nunca. Né? Ao mesmo tempo, se você está com seus amigos no horário do intervalo, parece que o intervalo passa muito rápido, né? Então, assim, é uma subjetividade, a passagem da hora ela é exata, ela é a mesma, mas causa uma sensação subjetiva de acordo com o fato de a gente estar gostando do momento ou não. Bem, depois, né, o chapeleiro explica o que gerou esse chá eterno, porque eles sempre vão girando em torno desse chá, sempre bate 5 horas, que é o horário do chá britânico, e eles precisam reiniciar o chá, tá? E o que gerou isso foi uma discussão com a temida Rainha de Copas. Então aqui no capítulo 8, finalmente aparece a Rainha de Copas. Aparece no início do capítulo 8, jardineiros que estão pintando rosas, né, no jardim, rosas de vermelho. E por que eles estão pintando? Porque as rosas brancas, elas desagradam a Rainha de Copas. Eles plantaram as rosas brancas, né, sem querer, e eles sabem que isso vai desagradar a Rainha de Copas, e eles serão punidos por isso, então eles estão lá pintando, né, deixando artificial ali, mas pintando as rosas de vermelho para poder agradar a rainha. Então, os jardineiros, eles são cartas de baralho, sempre um insólito, né, lembrem disso. Então, eles discutem por motivos diversos, né, como se fossem de igual para igual, só que quando a Alice chega, eles fazem mesuras, sabe, ficam abaixando a cabeça, né, então eles se colocam numa condição de servidão, de inferioridade diante da Alice, no caso aqui, tá? Bom, a Alice, ela observa os membros da infantaria chegando, né, e ela percebe, eles são cartas de baralho, eles são fracos, né, são frágeis. E a Alice, então, é a única ali que acaba enfrentando a rainha. Nesse trecho tem, né, um enfrentamento. E é importante observar que esse enfrentamento nasce do sentimento de superioridade que a Alice tem. A Alice, ela é aquela menininha que nunca baixa a cabeça. Ela nunca está satisfeita, ela é bem topetuda. A gente viu, inclusive, no comportamento dela, quando ela foi excluída. Ela não se deixou excluir, né? Então, aqui, ela enfrenta a rainha, ela observa que os outros são frágeis, ela não se acha, né? Ela não se coloca nesse patamar e por isso ela enfrenta a rainha. Bom, a rainha convida a Alice para um jogo, né? Aquele jogo, o croquet, é um jogo que tem um aro, né? E eles precisam com tacos passar a bolinha embaixo desse aro para somar pontos. Bom, aqui eu expliquei um pouquinho do jogo, tá? Então, os jogadores, o jogo é uma confusão, gente. Quando a gente vai ler o livro, você vê que o jogo é uma grande confusão, porque ninguém segue regras e eles discutem ao mesmo tempo. E a rainha, para impor a sua autoridade, ela manda cortar a cabeça de todo mundo, tá? Então, aquela frase típica que aparece nos desenhos e no filme, cortem-lhe as cabeças, isso é verdade. Bom, a Alice, então, aqui é importante a gente ver, né, o modo de governo dela. Ela governa com autoritarismo, com tirania, né? Ela não governa pelo respeito, ela governa pelo medo. Bom, a Alice conversa com o gato, tá? Ela critica o jogo,
né, ali com o gato, o jogo tá acontecendo, aquela confusão, ela tá aqui conversando com o gato e ela começa a criticar o jogo, só que a rainha aparece. E quando a rainha aparece, a Alice, ela passa a elogiar, tá, a rainha, né, aquele negócio de você tá falando mal de alguém, daí a pessoa aparece e você desconversa. Capítulo 9, a história da tartaruga falsa. Então aqui a Alice tá numa conversa com outros personagens, tá? E ela avalia o comportamento dos adultos. Então cria uma teoria, né, de comidas e como se a comida, comer mais doces, fosse a consequência de ter atitudes mais doces também, quando você tem uma alimentação mais... É tudo uma analogia, né, uma brincadeira, né, sobre o comportamento que é típico do adulto, porque o doce simboliza muito a criança aqui. Por quê? Porque a criança gosta mais de doce, geralmente, né? O adulto que passa a gostar mais daquilo que é ácido, daquilo que é amargo e tudo mais, ele também tem uma vida com mais amargura, tá? Então ela cria essa analogia. Depois, o diálogo entre a duquesa e Alice, né? A duquesa, ela é uma pessoa que ela tenta encontrar uma moral, isto é, uma explicação para qualquer coisa, tá? E nessa vontade de encontrar alguma explicação, muitas vezes as explicações não fazem sentido algum, tá? E daí eu deixei o questionamento, será que há necessidade de encontrar explicação para todas as coisas? Parece que conforme a gente vai crescendo, né, a criança não tem isso, mas conforme a gente vai crescendo, parece que a gente tem a necessidade de encontrar explicações para tudo. A gente quer que tudo tenha lógica, não é mesmo? E aqui o livro nos traz esse questionamento, será que realmente isso é necessário, né, para a nossa vida? Será que deixar as explicações de lado e aceitar um pouco as inconsistências e as incertezas da vida, talvez esse fato nos traga um pouco mais de leveza, né? Bom, o jogo só acaba quando não há mais pessoas no campo, exceto o rei, a rainha e a Alice. Por quê? Porque a rainha mandou cortar a cabeça de todo mundo. Mas as pessoas, elas não têm de fato, esses personagens, né, do livro, não têm de fato as suas cabeças cortadas, tá? Porque assim que a rainha se afasta, o rei, ele liberta os condenados, é uma prática comum. E a Alice, então, ela conhece o grifo e a tartaruga falsa, que dá título, né, ao livro. Ao livro não, ao capítulo, desculpa. Né, e eles conversam sobre diversos assuntos, inclusive sobre a escola. Então, aqui vale também, de acordo com a conversa entre eles, observar sobre a utilidade de cada disciplina escolar. Será que tudo que a gente aprende na escola realmente a gente vai aplicar, é aplicável, né? Então aqui tem uma conversa muito interessante da Alice com a tartaruga falsa e com o grifo, porque eles falam da escola deles, né? Que tipo de disciplina eles têm na escola e a Alice também tem na escola, eles fazem esse comparativo, tá? Então aqui fica essa reflexão. Capítulo 10, a quadrilha da lagosta. Continua aqui uma conversa da Alice com o grifo e a tartaruga, né? A tartaruga falsa. E a Alice tá ali, eles estão contando para Alice, né? Na verdade, ao contrário, eles estão contando para Alice sobre a quadrilha da lagosta, né? Que é uma dança e uma música, e eles fazem uma demonstração para Alice. Depois tem esse trecho bem longo e é um trecho muito interessante. Por quê, gente? Porque quando a gente vai pensar em fábulas, em histórias, assim como a cobra que eu mencionei para vocês, que tem essa conotação da maldade, né? A tartaruga, ela é símbolo de lentidão. Então aqui ela simboliza, nesse diálogo que eu deixei, que ele é bem extenso aqui para vocês, tá? Nesse diálogo fica bem claro que a tartaruga é aquela que quer explicações detalhadas, né? Ela não se importa com o tempo que está passando, porque o importante para ela é adquirir o conhecimento de verdade, de fato. O grifo, que é um animal mitológico, tá? O grifo, ele é a junção, né? A cabeça, bico e asas de águia e o corpo de leão, tá bom? É a junção desses animais, né? Ele é o símbolo do quê? Da agilidade, por conta da águia, e da força, por conta do leão, certo? Então, o grifo, nessa conversa, surge algumas inconsistências e algumas brigas, porque o grifo, ele tem pressa. O grifo, ele é impaciente, ele não gosta de perder tempo, tá? Então, enquanto a tartaruga pede explicações detalhadas ou quer dar explicações detalhadas, o grifo fala, não, pula essa parte, porque essa eu não quero saber, né? Então, a gente pode aproveitar de novo para fazer mais uma reflexão sobre as nossas atitudes. A sua vida está alinhada com o seu ideal? Será que você é mais tartaruga ou é mais grifo, né?
Qual é o comportamento imposto pelas sociedades, né? Será que você está de acordo com o comportamento imposto pela sociedade? Será que o importante, às vezes, é ir contra esse comportamento imposto também, né? Porque a gente está numa era do consumo, numa era da agilidade, né? Da tecnologia, dos vídeos rápidos, né? Eu percebo, inclusive, aliás, eu vou aproveitar para fazer um desabafo aqui. Eu percebo, inclusive, que vídeos mais longos, eles são pouco assistidos aqui no YouTube. Por quê? Porque as pessoas querem vídeos curtos, né? Não tem paciência para adquirir um conhecimento por inteiro. Um vídeo mais longo é óbvio, como um resumão por capítulo como esse aqui, ele vai ter, eu não fico enrolando, né? Mas ele vai ter um conhecimento, ele vai fornecer, né, um conhecimento com mais detalhes, né, mais robusto. Enquanto vídeos mais curtinhos, eu já fiz vários vídeos, eu tenho aqui no meu canal vídeos mais curtinhos, é claro que esses vídeos eles passam por cima de vários detalhes. Mas enfim, é isso. Agora, capítulo 11, quem roubou as tortas, tá? Então eles agora estão num tribunal e eles acusam o valete de ter roubado as tortas da rainha e a gente tem o rei, que é o juiz, tá? E mais 12 jurados. As acusações, elas são feitas em versos, muito interessante, com várias riminhas, né? E a gente tem as testemunhas ali nesse júri, tá? Então, a primeira testemunha é o chapeleiro, e ele não fala nada sobre o roubo das tortas, porque ele nem sabe sobre o assunto, tá? Ele só fala do quê? Do chá, né? Porque ele tá ali preso naquela questão de ser sempre 5 horas, ele precisa recomeçar o chá, então ele só fala sobre o chá. Bom, depois entra a segunda testemunha, que é a cozinheira da duquesa, né? Então, perguntam para ela, né? Qual era o verdadeiro sabor da torta roubada? Daí, ela responde, a cozinheira responde de pimenta, o arganaz, que é o rato, responde de melado, né? E daí começa uma confusão, como assim ele sabe o sabor da torta, mas quem fez a torta foi ela e não sei o que, certo? E daí começa uma discussão e no meio dessa discussão ela aproveita para fugir. A terceira testemunha é quem? Alice, que nem sabia que estava acontecendo o julgamento, né? Ela foi pega de surpresa ali e não conhecia nada do caso, né? Então fica também aqui um questionamento sobre o jurídico, né? Sobre essas questões, sobre a justiça nos países no geral, né? Porque esse livro aqui, ele não é de um escritor brasileiro, tá? E ele é antigo. Então, assim, mas a gente pode pensar em questão de mundo, se a justiça ela realmente acontece, né, de verdade, ela realmente é justa ou se ela é falha, tá? Porque as testemunhas aqui, elas foram escolhidas aleatoriamente. Claro que é uma grande analogia aqui, tá? Que ele faz para poder criticar e para poder levantar essa reflexão sobre a justiça, se a justiça realmente ela acontece de verdade. Bom, capítulo 12, o depoimento de Alice. Então, por que Alice ela foi convocada para testemunhar sobre o caso no qual não tinha nenhuma informação? Fica a reflexão aqui, tá? E daí, as pessoas que estão ouvindo ali, né, o júri, eles começam a discutir, eles anotam coisas desnecessárias para a solução do caso. Bom, depois tem um outro trecho aqui mais longo, né, e daí chega uma carta no tribunal, que na verdade é um poema, né, e eles vão ler aquela carta e eles acabam atribuindo a autoria da carta ao valete. Só que o valete, ele nega. Ele diz que não foi ele que escreveu aquela carta. Os versos são super confusos, mas a acusação acaba conectando o conteúdo dos versos com uma possível confissão do valete. Mas lendo o trecho que está no livro, não vou ler para vocês aqui para não tomar muito tempo, né? Porque o vídeo vai ficar muito longo. Acaba que não faz sentido, tá bom? Então, a Alice é a única que questiona isso e acaba brigando com a rainha. De novo, ela briga e enfrenta a rainha, tá bom? Aqui nesse trechinho, né? Eles estão ali num momento tenso, no júri, Alice brigando com a rainha e tudo mais. E daí o que acontece? Aparece uma quebra para o retorno à realidade. E de novo aparece, como lá no início do livro, o de repente. Lá apareceu quando de repente, aqui apareceu e de repente. E quando acontece isso, a gente volta a enxergar a Alice deitada na beira do rio, no colo da irmã. Assim como começou o livro. Começou o livro com Alice
deitada no colo da irmã, a irmã estava lendo o livro e a Alice começa a ficar sonolenta, quando de repente ela entra no País das Maravilhas, certo? E nesse momento, e de repente, ela volta para o mesmo local, tá? Então a Alice conta para a irmã esse sonho, né? É sonho maluco que ela teve, né? E a irmã, sozinha, começa a sonhar com os mesmos personagens e com as mesmas aventuras de Alice. Só que assim, é sonhar acordada, tá bom? Ela não dormiu, de fato. Ela começa a pensar, a imaginar nessas mesmas aventuras, porque ela ficou muito interessada em todas as aventuras, em todos os personagens que a Alice acabou expondo para ela. Então a irmã, que já é mais velha, tá bom? Ela entende a diferença entre as aventuras possíveis e aquelas aventuras que são vividas no sonho, né? E ela não quer acordar do sonho, ela não quer abrir os olhos, ela fecha os olhos, né, essa irmã mais velha, e começa a pensar nessas aventuras da Alice e viver um pouquinho dessas aventuras, e tá tão gostoso ali, né, que ela não quer abrir os olhos, porque ela sabe que aquilo é um sonho, né, diferente da Alice, que confunde um pouco porque ainda é criança. Essa irmã mais velha, ela sabe que quando ela abrir os olhos, ela vai acabar voltando para a realidade, e a realidade é desinteressante. Então, por que ela não quer despertar desse sonho? Porque às vezes a gente prefere, né, mergulhar no sonho, ou mergulhar naquilo que, sei lá, a gente fica ali no TikTok, no Instagram, né, rolando feed, ou fica passando por vídeos desinteressantes no YouTube, fica ali fazendo coisas que não nos trarão nenhum fruto. Claro que a gente pode, de vez em quando, em momentos de descanso, não estou dizendo que não, mas muitas vezes a gente se perde nisso, né? E se perde nisso porque a gente não quer voltar à realidade, porque muitas vezes a realidade dói, né? A realidade nos traz muitas obrigações e muitos afazeres. Bom, então a irmã, nesse trecho aqui, ela vislumbra o próprio futuro e o futuro da Alice. Como vai ser a Alice, né? Quando tiver a minha idade, é o que a irmã pensa. Então ela reflete sobre a importância de manter a pureza e a alegria da infância durante a fase mais madura da vida, porque os adultos geralmente perdem a pureza, perdem a alegria, perdem o poder de imaginar, né? Quem muito imagina são as crianças. Os adultos acabam perdendo tudo isso. Vocês estão observando, ó, que aqui embaixo a gente tem o quê? As questões, né? Então, a partir daqui, aparecem as questões de vestibulares anteriores. Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. E depois aqui, gabarito comentado, que eu comento as respostas e tudo mais. Bem, deixa eu voltar para a gente se despedir. Espero que vocês tenham gostado. Façam os seus comentários. Eu tentei abordar o máximo que eu pude desse livro. Claro que algumas coisinhas acabam ficando, mas eu abordei aquilo que era mais importante. Mas se você quiser acrescentar alguma informação, os comentários servem para isso, é muito importante que a gente possa dialogar. E também, se você fizer alguma outra reflexão que eu não coloquei aqui no livro, também é muito interessante que você compartilhe essa reflexão. Muito, muito, muito obrigada, tá? Pela sua curtida, pelo seu comentário e por você estar aqui comigo até agora. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!